Eu sou a Tatiana Serra, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, analista do comportamento, empresária, mãe do John. O John tá com 11 meses. Tá bem, amiga? Tô tudo bem, tudo em paz e Só saudade correndo. da senhora. Eu também, tô guardando a visita agora. O John também já tem passaporte, então é só vir. Sim, eu tenho um visto para visitar a amiga, então tô indo. É nada, você consegue ver isso rapidinho, é fácil. Mas vamos lá, o que interessa? Bora. Primeiro eu vou pedir para você se apresentar. Quem é você? Quem é você? Você é mãe de quem? Tá. Eu sou a Tatiana Serra, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, analista do comportamento, empresária, mãe do John, mãe de vários cachorrinhos também, dos Pirulito, o Sol e a Zoe, que também são meus filhotes. E vivente aí, né? Vivente desse Sobrevivente, mundão. né? Sobrevivente desse mundão. Ô, Tati, o John tá com quanto tempo? O John tá com 11 meses e mês que vem ele já faz um aninho. Ai, ele é igual a titia geminiana. Uhum. Ah, Bem igual a titia, geminiana. geminiano com ascendente em Capricórnio. Tá tudo controle. Nós! Benjamin é Capricórnio. Tá, Mamãe é geminiana, filhinho capricorniano. Então, você tá com a mamãe e o filhinho ali junto. juntos. É. Ô, Tati, fala pra mim assim, como que foi essa coisa de você descobrir que queria ter um filho, a descoberta da maternidade? Quero ter um filho, como isso foi antes, né, do gerar especificamente? Como foi antes da maternidade em si? Como isso Eu aconteceu acho na que sua mente? na adolescência eu falava que queria ter filho, depois eu falava que não queria mais. E aí na fase adulta, já ali até os 28, 29 anos, eu não queria ainda ter filhos, porque não achava que dava para encaixar na minha rotina, não era uma coisa que eu queria dar foco no momento e tudo mais. Então, nunca tive vontade assim de ter filho. Não era, eu entendia que não era o meu momento, porque não queria abdicar de outras coisas e tudo mais. E aí, quando eu fiz 30, aí meu relógio virou. Gritou. Acho que agora eu quero ter um filho. Não sei, acho que eu acordei com 30 anos e falei, acho que agora eu quero ter um filho. Mas até aí também, né? Aí nasceu a vontade de querer ser mãe, né? Eu trabalho com crianças já tem uns 11 anos, então sempre gostei muito de criança, eu gosto de estar com criança. Então, com 30 ali, eu falei, acho que sim. Aí comecei a observar assim, as crianças, de jeitinhos diferentes, né? E se fosse Já meu começou a filho? ficar, né? Oi, cuti-cuti-cuti, né? Ai, sim, É, titia, pouco, assim, né? Que a gente sair um fica pouco assim. do papel de terapeuta e dar uma olhadinha assim, será que como seria se eu fosse a mãe dessa criança, né? Mas aí também fiquei tranquila, porque eu tinha uma regra minha, uma autorregra, que para eu ter filho ele precisaria ter um pai. Uhum. Não que fosse, não precisava ser meu marido, mas que fosse, fizesse a figura de pai mesmo, né? Então eu fiquei na minha ali até, sei lá, quem sabe eu encontro alguém que queira ter filho, né? E vá ser e faça o papel de pai, porque é uma coisa que eu não abriria mão de dar essa experiência para o meu filho. Então eu tenho pai, Uhum. mãe, tenho meus irmãos, então de ter irmão também. Então John vai ter um irmãozinho, não sei quando. E aí até que eu conheci o pai do John, né, o Jefferson, e a gente está junto no relacionamento, e ele é um pai para o John, então Aí sempre você, quis. quando. Não, desculpa, pode falar. Não, pode falar.
Não, é que eu pensei que você tinha terminado, eu só ia perguntar. E aí, quando ele surgiu aí na sua vida, né? Então, quando você estava lá a ideia, né? Ah, bateu a vontadezinha e tal, mas ainda não tinha vamos dizer, o círculo feito, né? Para você, ainda não estava fechado aí. Aí ele surgiu e falou, pô, deixa eu Sim, analisar aqui se eu posso trabalhar nesse terreno. é. E ele também sempre quis ter filho, né? Então, até partiu dele primeiro puxar o assunto. Eu falei, oi? E então aí a gente começou a falar sobre o assunto, a discutir, a conversar bastante. E aí quando a gente falou, tá bom, acho que agora esse tempo a gente junto, enfim, com essa estabilidade, a gente pode começar a tentar. E aí começa aquela peregrinação de primeiro fazer vários exames, né, que a gente sempre precisa, então Preocupação, né? Que a gente ver se tem. está tudo bem. Então, estava razoavelmente tudo bem. Precisei, um período, tomar medicação para reduzir o tamanho do cisto que eu tinha. Então, reduziu e aí parou a medicação. Depois de um tempo, aí continuei tentando e aí fiquei grávida, né? Foi rápido esse tempo? Assim, claro que para a mulher nunca é rápido, né? A gente quer as coisas às vezes para ontem. Mas em um período assim, cronológico, foi algo muito custoso para você ou foi tranquilo assim de tempo? Eu acho que foi tranquilo, pensando Uhum. em outras experiências, porque eu comecei a fazer exames e procurar tudo, era fevereiro. Fiz o tratamento até junho, e de junho em diante aí eu fiquei grávida em setembro. Então, Ah, foi foi rapidíssimo. Menos rápido, de um né? ano? Nossa, não. Os médicos costumam dizer que assim, o normal é um ano, assim, que eles falam que eles ficam esperando. Tem médicos que falam para esperar até dois, né? Para aí falar, aí, se você não conseguir, aí vai pensar em entrar com algum outro tipo de tratamento. Mas um ano super, super de boa, super tranquilo. Então, nessa época, eu só vou colocar essa ordem para a gente fazer um antes e um depois, Uhum, né, da sua vida sim, antes da maternidade e pós-maternidade. Então, você estava formada, né, pós-graduada, você já estava com a sua carreira consolidada, uma empresa funcionando, né, muito bem. Então, você já tinha isso, né, antes da maternidade. Então, isso já sim. existia. Tá. Beleza, engravidou. E aí, como foi receber essa notícia? Foi um misto de sensações, assim, tipo, muito feliz de estar gerando um filho e ao mesmo tempo um medo muito grande. Tipo, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Porque tem Como uma que eu vou vida. encaixar? Como eu vou Como é que encaixar? eu vou encaixar isso na minha vida, minha gente? E aí eu falei, bom, vamos por etapas. Então, primeiro eu preciso viver o processo da gestação, encaixar as consultas, encaixar talvez uma redução de carga horária, não ficar mais tão até tarde. Então, tentar ajustar um pouco o horário, a dieta, a alimentação, para viver o Uhum. processo da gestação. Então, eu comecei a fazer um pouco isso, mas eu percebi que eu foi mais acelerada, assim, queria trabalhar mais. Sério mesmo? Mas por quê? De onde você acha que veio da onde isso? Eu acho que eu fiquei com aquela sensação de assim, eu preciso fazer tudo isso porque eu vou sair de licença e aí vai ficar sem fazer. Não vai ter quem faça. Então Hum. eu preciso Aí foi um adiantar essas. pouco a Tati controladora ali falando, né? Aham. Fala, meu Deus, socorro, como é que vai ser? E aí acho que teve um período um pouquinho antes de dar a notícia. A gente esperou um pouco, esperou fazer 2 meses. Porque como o meu ritmo é muito acelerado, então eu ia ter que reduzir. E aí a gente achou melhor já avisar, comunicar para todo mundo que eu estava grávida a partir dos 2 meses, porque eu já ia precisar me ausentar, já ia precisar ficar um Uhum. pouco mais reservada, principalmente até os 3 meses, né? E aí eu fiquei, bom, eu tenho que avisar, porque senão as pessoas vão achar estranho, Tati está aqui todo dia e de repente não está mais. Então aí até os 3 meses eu fiquei com uma agenda um pouquinho mais reduzida. Depois que eu comuniquei, aí eu relaxei um pouco, mas fiquei ansiosa por outro lado, porque aí eu trabalho com crianças, né? E eu Uhum. sou, então até então eu era a maior parte da supervisão deles era comigo. E aí eu fiquei pensando, nossa, as mãezinhas vão ficar preocupadas
como será quando eu sair de licença? Quem vai supervisionar as crianças? Então me deu essa angústia, né? Era o lado E empresária, algumas, né? aí a empresária, e algumas mães até falaram isso, de fato. Uhum. Mas agora você tá gravidinha, e aí você vai ter que parar para cuidar do seu neném, e aí, meu Deus, e não sei o que, como é que vai ser? Então, acho que ficou essa interrogação pelos 9 meses inteiros, né? E aí Uhum. eu fui ajustando, delegando algumas coisas para umas pessoas, delegando para outras, pausando outros, falando, olha, isso aqui precisa ficar em pausa, não dá para fazer agora. E orientando, conduzindo os clientes, olha, isso você vai tratar com fulano, olha, isso aqui não precisa ser comigo, isso aqui pode ser com fulano. Então fui meio que direcionando algumas coisas e reduzindo o ritmo de contato, porque eu tinha muito contato com todos os clientes. Então fui reduzindo o ritmo para já deixar na figura das outras pessoas e também já me acostumar um pouco que ia ter que me ausentar. Então, esse ter que me ausentar é o que me angustiava, porque eu não sabia por quanto tempo, Você nunca tinha como ia feito isso, ser, né? nunca tinha feito, nunca, nem de férias. Mas você tinha uma programação assim, ah, vou me ausentar por tanto tempo, ah, não vou ficar tanto tempo como é o normal, vou ficar. Você já tinha uma programação de como Eu que você tinha, faria? eu tinha uma programação de voltar com 2 meses, Uhum. com uma agenda um pouco já reduzida, mas começar a voltar a algumas coisas do trabalho. Então, eu falei, um mês inteiro realmente vou ficar off, né? Não Uhum. vou ver, não vou falar, não vou olhar grupo, não vou fazer nada. Então, com um mês mesmo, eu mergulhei ali na maternidade, de cabeça, não via outra coisa que não era nada, que não fosse sobre maternidade, sobre bebês, não tinha outro assunto. Tá, a gente vai chegar lá ainda. Então, estamos na Tá, gravidez, tá? Aí, mas assim, a parte de saúde foi tranquilo, foi mesmo essa coisa da correria, né, por sim. conta da empresa, das coisas que estavam acontecendo no lado mais profissional. A saúde foi tudo bem, o John estava crescendo e desenvolvendo, passou mal. Só no começo eu tinha Só no enjoos, comecinho. mas depois foi super tranquilo. Eu acho que uma gravidez bem gostosa. Eu falei, se fosse sempre assim, se eu tivesse certeza, aí eu Dá ia ter para uns ter 10 10. filhos. Com 10 tá ótimo. Assim dá para ter 10, tranquilamente. Então foi bem tranquila, bem gostosa, assim. Acho que o John estava se desenvolvendo bem, eu também. E assim, não passava mal, estava curtindo, super curti a minha gravidez. Foi uma época que eu também fiz outras coisas diferentes, viajei, enfim, fizemos coisas diferentes. Foi bem, bem bacana. Aí, obviamente, chega no finalzinho, tá tudo bem, só que você não aguenta mais, né, fazer É, certas coisas. Até tomar banho já fica mais difícil, porque fica tem de ficar difícil. É. em pé. Aí eu já colocava uma cadeira para ficar sentada para tomar banho, lavar o cabelo, porque já tá pesada, Eu né? fiquei super inchada nas 2 últimas semanas. Você ficou? Fiquei. Minha perna davam duas. Uhum. Meu pé ficou parecendo um pãozão, assim, bem. Nossa, não cabia mais. Eu lembro que era Natal, assim, eu tive que passar o Natal de chinelo, porque nada cabia no meu pé. Era uma coisa assim absurda. Eu fiquei muito, muito inchada. O que Sim. é normal, né? Tá muito normal. Eu fiquei bem inchada e eu usava 38. Meu número é 7, né? 37. Ai, eu comecei a usar 38. E aí chegou o nascimento. Você tinha uma preferência? Como que era assim? Porque a gente faz, né? A gente tem a nossa idealização de parto. Sim. E qual que Ah, era a ah, sua? eu queria que eu mentalizava que sempre a criança, o bebê que ia escolher, porque ia Uhum. depender do desenvolvimento dele intrauterino e como ele ia se encaixar lá dentro. Então, na minha cabeça, eu sempre pensava, o John é que vai decidir como ele vai nascer, porque não tem como eu virá-lo, eu mexê-lo, nada, ele que vai se virar lá dentro da minha barriga. Então, eu gostaria muito que que fosse normal, que ele escolhesse pelo Uhum. normal, se fosse o caso, porque eu pensava na recuperação, não porque eu Hum, queria o parto normal, é porque a recuperação é muito melhor, eu né? também pensava assim, queria assim também. Mas não foi bem por aí, né? O John escolheu. Já que era para ele escolheu não É, sair por livre e espontânea vontade. e aí o parto foi cesárea, mas a recuperação foi maravilhosa. Ai, que Então bom. eu não esperava que a recuperação fosse assim. Eu já estava me preparando para o caos.
Porque na Mas realidade antigamente era, né, assim, muito mais difícil, né? A cesariana ela era mais complicada, então as mulheres demoravam muito tempo para se recuperar. uhum. Mas olha, foi sensacional. Meu obstetra, sensacional. Então, foi muito boa a recuperação mesmo, assim. Uhum. Eu até falava, eu tenho que levantar devagarinho, porque eu nem sentia dor. Aí eu falava, mas eu tenho que levantar devagar, porque eu não tô sentindo dor, mas tá aí, né? Os pontos estão aí. Ai, que menina confortável, tá vendo? É. E como foi? Fala pra mim aí, ó. Rompeu a bolsa, não rompeu a bolsa, chegou nas 42, ficou nas 40, deu 38. Fala pra mim um pouco desse momento. Eu pesquisei, né, estudante, a bichinha gosta de estudar, então eu passei os 9 meses estudando, né, sobre bebês e maternidade. E aí eu estudava que a partir dos 38 já não era mais prematuro, né? Uhum. Aí eu falava para o meu obstetra, quando fizer 38, a gente já pode parir, né? Porque se o John não quiser, a gente pode já parir. Aí eu falava, mas e 37? Ele, 37 poderia, mas nenhum hospital e nem eu autorizaria fazer o parto com 37, a menos que ele realmente rompesse e tal. Mas agendado não tem como. E porque eu já estava muito Uhum. cansada. E eu falei, ai meu Deus do céu, não chega nunca esse 38, 39, 40, chega logo. Aí O eu pus último uma mês coisa é assim, desesperador pra gente. e daí eu falei para o meu obstetra, eu não vou até 40. Se o John não resolver até os 38, aí a gente vai partir para cesárea, porque eu não vou aguentar esperar e eu não quero esperar. Eu sou obrigada a esperar, falei para ele. Assim, como eu sou obrigada a esperar por causa do desenvolvimento? Ele falou, não, porque ele já está formado, né? Com 38 já está formado, já saiu da curva da prematuridade. Falei, então tá. Aí o John começou a apresentar, nas 2 últimas semanas, um crescimento muito acelerado. Então, eu parece que ele estava crescendo muito. Eu não tinha diabetes, não tinha nada clínico Uhum. comigo que explicasse a curva dele, né? De uma semana para outra. Que a gente chega no final, começa a fazer ultrassom semanal, né? Uhum. E aí teve uma vez num exame numa consulta, né, da semana, que ele não tinha mexido o dia inteiro. E aí eu fui para a consulta, cheguei lá, falei, ele mexeu muito? Não, hoje ele está quietinho, hoje eu não vi ele mexer em hora nenhuma. Aí o médico falou, minha filha, vai para o pronto-socorro agora. E aí eu fiquei, nossa, mas por quê? Ele falou, porque ele tem que mexer, ele não pode ficar sem mexer. Tem alguma coisa estranha, então você tem Mas que tem mexer. médico que fala que até 24 horas, quando tá chegando assim no finalzinho, que a criança, se ela ficar até 24 horas sem mexer, tá dentro da normalidade. O meu não O seu falou não isso, é, não. não é a favor desse, então já Não. entendeu. Esse é dos meus, E esse é dos como ele meus. Eu estava também com não uma gosto de nada diferente. Como ele estava na curva de uma semana para outra crescendo muito rápido e Uhum. ficou um dia sem mexer, aí ele se preocupou. Tá. Aí eu fui para o pronto-socorro, fiz ultrassom, fez tudo, mas nada que justificasse aquele dia fazer o parto. E aí ele falou: bom, não precisa fazer hoje, está tudo sob controle. A gente pode esperar até a semana do agendamento, que a gente agendou com 39 semanas, a gente ia fazer a cesárea. Uhum. E aí, mas eu estava desesperada. Eu falei, ai, aí eu só chorava. Ai, o John tá enorme, o John não mexeu, mexe, John, não sei o quê. Então eu Coisas de passei mãe, né? assim, fiquei chorando a tarde inteira quando eu saí da consulta e à noite. E aí ele me ligou, falou, Tati, eu como seu médico, tá tudo bem, você pode ficar tranquila. Mas se você quiser adiantar o parto, a gente adianta. Eu falei, eu quero adiantar, pode ser. Quer fazer hoje? Bora hoje. Eu falei, não, hoje também não. Tenho que arrumar minha mala, tenho que tomar um banho, lavar meu Não é pra cabelo, tanto. tenho que Não é fazer pra minha tanto, maquiagem, que doutor. eu quero chegar no hospital toda bonita. A foto tem que sair bonita. Aí a gente marcou para o dia seguinte, aí fez o agendamento e aí eu fui fazer a cesárea no dia seguinte à noite. Aí chegou a hora do parto. Ai, Meu e aí? Deus do céu, que hora que não passa. Aí fica um tempão, né? Interna, aí fica no quarto, aí Até espera. chegar a hora do parto mesmo demora, né? É que o meu Eu rompeu a bolsa antes, né? Então o meu não foi, não estava marcado. Mas todo mundo que fala para mim que tem lá, que foi agendado e tal, tipo assim, não é aquela coisa assim, chegou no hospital e já. Não. não, vai ser chamado próximo, vamos fazer a cesárea. Não.
ainda faz a internação, ainda tem que fazer alguns exames, coleta alguns exames ainda antes. E aí só depois, perto da hora do parto mesmo, que você é conduzida para a sala, né? Então eu passei praticamente o dia inteiro no hospital, até a hora que eu estava agendada para 9 horas da noite, não, 8 horas, sei lá. E eu entrei no hospital, era 10 da manhã. Então, Caramba. fiquei o dia inteiro esperando. E aí, mais aquela ansiedade de expectativa mesmo, não de medo mais, já não estava com medo, já estava assim, ai meu Deus, como vai ser o rostinho dele, como vai ser ele, e agora ele vai estar fora da barriga, Agora que é eu não sei real, você. né? Ele tá chegando, né? Mas chegou assim na hora, eu ficava assim, meu Deus, será que era melhor esperar? Deixa ele guardadinho mais um tempo. Aí É, a começa, gente, a gente fica com o receio de, ai, será que tomei a decisão certa? Será que não tomei, né? Já começa as dúvidas e os é, medos já desde aí já. sim. E aí a gente, bom, vamos para o parto, né? Vamos para o parto. E foi assim muito muito gostoso o parto. Eu acho que o obstetra, o médico ajuda muito nisso, né? A equipe Uhum. médica. Então a equipe do Dr. Fábio era muito muito boa, muito colaborativa, muito humanizada, Acolhedora. muito acolhedora, muito. Então foi muito gostoso. Paria de novo se fosse desse jeito. Uhum, com eles Se eu de garantir novo. que Uhum. é. Então foi muito bom. Eles fizeram a anestesia, todo o processo, né? E conversava durante o parto. O pai, o Jefferson ficou junto. Então foi muito legal. E aí o neném estava dormindo, minha filha. Ele estava, não queria Olha acordar, não. que preguiçoso. Dormir oco na barriga e estava dormindo na hora que ele nasceu, na hora que o Fábio Olha. pegou ele. É a coisa mais linda, né? Quando Foi um nasceu. momento que foi, defina para mim em poucas palavras esse momento na sua vida. Olha, assim, foi um misto, mas eu, como uma pessoa muito objetiva, eu fiquei pensando, cadê o choro do menino? O menino tá chorando. Faz me chorar, Fábio, porque o menino tá chorando. Aí, aí a pediatra trouxe para eu ver, eu falei, mas não preciso ver não, quer que ele chore, tem que chorar. Porque eu sou da Todo área, mundo não diz precisa que ver, ele chora, tem que chorar. tem que chorar. Aí eu falei para ela, tem que chorar. Ela falou, ele vai chorar, fica calmo. Eu falei, tá bom, então vai lá fazer ele chorar. Aí quando ele chorou mas bem pouquinho. E aí ela falou, talvez tenha que levar na UTI. Eu falei, ah, meu Deus, fala o menino chora, chora, John! O desespero da mãe. Mas aí ele chorou, ela fez todos os cuidados lá mesmo, não precisou de UTI. E aí depois, eu acho que foi mais assim, quando elas põem dentro de um topzinho, né? Eles põem assim nos seios, põem um top e colocam o bebê Uhum. dentro. Nossa, ali eu falei, nossa, tem um bebê, gente. Ali, sei lá, minha cabeça saiu do lugar, não pensava em nada, só em olhar para o bebê assim e contemplar, assim. Então, só isso. Aí ia passando pelo corredor para trocar de quarto, né? Sair do centro cirúrgico. Nossa, eu assim, aí lá tinha vários outros A gente não vê bebês, mais mas nada, né? nada, não escutava mais ninguém, Nada, só não olha ele. para ninguém, é só ele ali, ó. Só. Você não sabe nem que cor mais são as paredes, né? Você não vê quem passa por você. É só ele ali naquele Eu lugar. acho que é um momento em que o tempo parou. Parou, literalmente. Então, só fui dar uma despertadinha depois, quando ela falou assim, tá na hora de dar uma mamar. Eu falei, ah, tá. É. E aí E aí? nasceu. E aí? Vamos lá, que agora que entra, né, ali o negócio hard. Fala para mim, conta-me tudo Ninguém te sobre contou, não, tudo. que ia ser tranquilo, que, né? Ninguém te Que ia ser contou que ia ser um super caos? tranquila, super de boa. É uma maternidade Super. linda, super, né, perfeita, né? A gente nasceu para isso, é o que o pessoal diz, né? A gente nasceu para isso, né? Então, Aí, quando a mulher falou assim, vão amamentar? Eu falei, misericórdia. Os TT enormes, cheio de leite, aí vão amamentar. Só que doendo. o peito muito cheio, e aí a boquinha do bebê não pegava a auréola.
Gente, que derrota. E Eu nada quase desse matei o bebê. Benjamin nessa, sabia? Olha, Porque eu achava que ele estava mamando, ele não estava. O meu também estava enorme, eu achava que ele estava mamando e nada, e ele chorava, chorava. Ficou, depois em casa, né? Chorava, 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 e não sabia por que esse menino chorava tanto. Porque ele estava no peito, ele ficava no peito, mas ele não estava sugando. Aí teve uma noite que ele dormiu a noite inteira. Aí eu falei, não, ele dormiu, né? Crianças dormem. Dormiu. Aí cheguei no dia seguinte lá no hospital, porque eu estava com os peitos tudo grande, assim, estorricando, e a criança chorando, acordou chorando. Aí fui pro hospital, né? Fui pro hospital para ver o que era, né? Aí a enfermeira falou assim para mim, mãezinha, ele estava dormindo porque ele já estava hipoglicêmico. Essa criança oh, não meu estava Deus. mamando. Eu quase matei meu filho por causa disso. É. E aí, assim, aquela primeira mamada ali que a enfermeira vem te ajudar, mas não é uma ajuda assim muito boa, não. É humanizadinho ali, mas minha gente, vem invadir meu TT, não. Então aí o TT começa a ser, não é mais teu, é do bebê e Uhum, de todo mundo que vem ajudar. Então todo mundo sabe fazer menos a mãe, né? Que a mãe não sabe uhum. aumentar, então foi ali aquele momento de tentar fazer o bebê. Aí ele pegou, sugou, mas ele sugava pouco, parava, e aí já dormia. E acabou a hora da mamada. Aí botou o menino de novo lá naquele bercinho, né? Logo as primeiras horas de nascido, né? E aí depois foi pro quarto. Aí tem que dar mamar para esse menino. E o John não acordava, o John só queria ficar dormindo. Aí eu pegava ele para pôr no peito, ele mamava um pouquinho e dormia. Não queria mamar, só queria dormir. E aí a enfermeira, moça, tem que acordar ele para ele mamar, tem que tirar a roupa, tem que deixar ele com frio, tem que fazer não sei o quê para ele poder mamar. Aí vai eu e o pai de monte, mexer no John, aí arranca a roupa do John, fazer o John acordar ele. Acordava, mamava um pouco, e aí depois parava, mamava um pouco e parava. Mas mamava aquele jeito, né? A mãe toda torta ali, tentando se encaixar. E aí depois teve um dia que ele chorou a tarde inteira, praticamente, na maternidade, né? E eu não sabia o que era. Mas provavelmente era fome, porque Era fome. ele mamava pouco. Hum. E aí vai sair da maternidade. Meu medo era, meu Deus, será que eu vou dar conta de amamentar esse menino sozinha, meu Senhor? Porque é tão invasivo que parece que você não sabe mesmo, que você não vai saber, Uhum. né? Te vendem que assim é lindo, mas na realidade você é lindo para os outros, para você não vai saber. Você não sabe dar conta, você não pode dar conta disso, você não sabe fazer isso. Ele não tá pegando porque você não tá fazendo direito. Exato. Ele não É, tá pegando, não porque qualquer outra coisa, mas porque você não tá fazendo direito. exatamente. Não é assim que pega, não, põe assim de um lado, põe assim do outro. Aí eu falei, olha, eu vou encaixar do jeito que for melhor para mim. Tá bom? Então, dá licença. Aí achei um jeitinho melhor de encaixar o John. Eu colocava ele do contrário, né? Cabeça Uhum. Nossa, foi a melhor posição que eu achei. E aí vamos lá, né? Nessa tentativa. Mas a amamentação, para mim, foi uma experiência muito ruim. Eu, se eu tiver outro filho, eu já quero sair da maternidade sem amamentar, pelo amor de Deus. Eu tenho uma amiga, que inclusive ela deu também entrevista, ela falou que fez exatamente isso. Na segunda filha dela, ela já avisou a médica: eu não vou amamentar. Ah, mas você não quer tentar? Ela falou: não, não vou amamentar, já está decidido. Eu não vou, eu quero estar bem para poder cuidar da minha filha. Eu sei que se eu amamentar, eu não estarei, então eu não vou amamentar. Já passa qual que é a fórmula que eu tenho que dar para a criança. A pediatra do John, ela falou isso. Na próxima, se você não quiser, não precisa sofrer, você já pode escolher no início. Falei, que bom. Foram 2 meses de amamentação, os 2 meses Você ainda assim, insistiu, né, no processo, já não estava se sentindo bem, não estava feliz com isso, mas ainda, né, ainda prosseguiu, né, porque fui. a maioria das mulheres fazem, né, ainda insiste porque ainda tem aquela coisa, não, eu tenho que fazer, né. Sim, vamos tentar mais um pouco, né? E só que uma coisa que eu acho que caiu minha ficha é que ele ficou internado uma semaninha, na segunda semana de vida. Ele precisou internar para tomar banho de luz. E Uhum. aí, de qualquer forma, elas iam oferecer fórmula, né?
Então eu ia, ficava lá o dia inteiro, dava mamar, mas como ele não mamava direito, ele mamava um pouquinho, parava, aí ele já alternava para a fórmula. Então passou uma semana assim. E aí quando saí do hospital, eles pediram para continuar assim, porque senão ele não ia ganhar peso, enfim e tal. Então aí continuou alternando entre mamar o peito e mamar a mamadeira. E aí foi. E aí eu via que quando ele mamava só, durante o dia ele mamava só o peito. Aí à noite eu dava mamadeira para ele dormir mais tempo, né? Sim, pra ficar com a barriguinha cheia. Mas aí ele durante o dia ele mamava no mesmo ritmo, um pouquinho parava, um pouquinho parava, um pouquinho parava. Falei, ai meu Deus. E acho que o máximo que ele ficou foi 10 minutos no peito. O O Benjamin máximo. também não ficava muito tempo, não. Ele ficava 20 minutos. Só que eu ficava muito refém dele. Porque ele ficava, tipo, 20 minutos, mas, tipo, daqui 2 horas eu tinha que dar mamar de novo pra ele. O John, daqui uma hora eu já ia ter que dar de novo. Então, eu não me sentia pertencente, que o peito era meu, sabe? Um pedaço meu tá Uhum. fora. E muito invasivo. Achei uma experiência muito invasiva, dolorida, que dói. Meu Uhum. peito doeu, rachou, saiu sangue. Só não ficou com pedra, né? Só não teve isso. Mas Ah, eu cheguei a ter mastite também. Tive, fui pro mastite, hospital, tomei isso. antibiótico. Mastite eu não cheguei a ter, eu tirava bastante leite. Então, ficava com aquela maquininha andando pela casa com os Tipo PT uma vaca leiteira, né? Eu o dia inteiro. nessa Tem, pegada. tem, tem. E o negócio faz um barulho, tem. Ai, 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 meu Deus do céu, não Então, aguento mais essa essa foi vida. sua primeira experiência, assim, vamos dizer, não gostosa da maternidade. Sim, a primeira. E aí, nos 2 meses, a pediatra falou, Tati, como tá a amamentação, não sei o quê. Aí eu comecei a chorar, minha filha. Falei, ai, tô horror, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Assim, estava bem sofrido, e era um momento sofrido para mim e para o John, porque ele não ficava Uhum. muito tempo. O tempo que ele ficava, eu ficava esperando, contando os segundos para ele parar logo. Aquilo que era para ter, que era conexão entre vocês, não estava rolando. Não, não estava rolando. Rolava em outros momentos, mas nesse não. E Uhum. aí, quando parou a amamentação, que ele foi, a gente decidiu parar e ir para a mamadeira, ficar só na forma, aí foi outra história. Com a conexão com o John, aí sim a conexão veio. Aí sim os momentos mãe vieram assim Você não com estava em força. sofrimento. Você Uhum, não estava em sofrimento. Então você conseguia fazer isso. sim. Eu conseguia mergulhar, né, num momento Sim. prazeroso. Aí sofri algumas críticas, obviamente, porque parou de amamentar. A única coisa que eu falei assim, eu não quero saber a opinião de ninguém, tá bom? Obrigado. Não, Guarda para que você. bom, que bom, porque na realidade um dos nossos sofrimentos é com que o outro, né, julga da gente como boa mãe, né, má mãe, né? Sim, quando alguém me perguntava, eu falava assim, não, já parei e não quero opiniões sobre isso. Eu Uhum. já emendava uma frase na outra, podia ser quem for, o mais conhecido ou o mais distante, porque eu não queria mesmo ouvir. E aí passei um tempo, aí depois eu fiz uma postagem no Instagram sobre o assunto, e aí depois eu falei, bom, agora quem perguntar, eu falei, dá uma lida lá, tem um post meu lá no Instagram, que levou um tempo também para eu deixar público, né? E eu queria deixar público porque eu acho que como eu tenho uma representatividade de alguma forma na minha área Uhum. e como mulher, eu falei, eu quero compartilhar isso. Porque não é lindo, né? Não é gostoso, como as pessoas falam. Pode até Não. ficar gostoso para quem quer continuar, e quem consegue continuar, mas não é um processo fácil, né? 9 em cada 10 mulheres sofrem com a amamentação. Então, as mulheres sofrem. A amamentação é muito difícil. É uma das primeiras coisas difíceis na hora que você pega aquele seu bebezinho perfeito nos seus braços. Sim, eu vivi isso. E aí, as demais coisas? Fala para mim tudo. Você ficou um mês totalmente concentrada nele, e aí agora precisava voltar para o trabalho. Sim, eu coloquei isso porque eu sabia que eu não ia conseguir ficar. Eu fiquei um mês
E eu sabia que, de alguma forma, eu não ia conseguir ficar só naquela tarefa por mais do que esse tempo, né? Eu me conheço. Uhum. Então, eu não conseguiria, e eu sei que se eu me obrigasse a ficar, eu ia ficar adoecida, e não ia ser legal para mim nem para ele. Então, o primeiro mês foi inteiro dedicado a ele. Eu ficava sempre com ele, fazia tudo. Aí eu e o pai dele, a gente decidiu não receber visita por 30 dias, só que a gente mudou de ideia com 15. Porque o obstetra falou assim: é melhor vocês receberem a visita assim, de alguém próximo, não fiquem sozinhos, é um momento complicado, então tenham Deixa ajuda. o pessoal próximo, né? Deixa o pessoal É, próximo que quer realmente ajudar. sim. E aí a gente começou, aí ia meu irmão, minha irmã, cunhada, foram visitar, então já dava um outro ar, assim, né? E quando ele ficou. Não, ele ainda estava só no peito, então, na hora do banho. Na hora do banho da mamãe, né? O bebê resolve acordar. Você acabou de amamentar. Aí você, ele dormiu, vamos tomar banho. Imagina. Tá, tio John tá chorando. Falei, mas eu tô tomando banho, meu amor. Deixa a mamãe tomar banho. Então, assim, lavar o cabelo demorou 15 dias, eu acho, para eu conseguir Hum. ficar, lavar o cabelo. Usar o banheiro. Teve um dia que eu falei para minha secretária lá em casa, eu falei, pelo amor de Deus, passa o olhinho nele que eu tenho que ir no banheiro, se eu não, eu vou fazer na roupa. Eu já E fiz com aí, ele no colo, quando estava sozinha, teve situações de estar sozinha e não quer fazer. Faz no colo. é, e, e aí, menino, isso de conseguir ir no banheiro, de conseguir tomar banho, um banho demorado. Nossa, minha perna já tinha mais pelo do que minha cabeça. Não ia dar tempo. Então a gente, assim, eu mergulhei mesmo na maternidade, não Uhum, tinha tempo para praticamente nada. E eu estava amamentando nesse primeiro mês, então a gente fica muito cansada, né? Mulher, uhum, são muito 10 minutos de cansada. amamentação, parece que foram 5 horas correndo. A gente tem mais sono, aí tem o sono também por conta da privação de sono, que a gente já está tendo, né? Aí tem o sono por conta do cansaço, Sim, da amamentação. É pauleira. sim. Então foi assim, bem, bem intenso. Tinha Aí dia a que eu hora que a chorava. Tati deixou de existir, só É, estava existindo a mãe. a mãe do John, exatamente. Uhum. Não tinha mais ninguém ali, a não ser a mãe do John. É, e assim, foi bem gostoso, mas é solitário. Eu falo que é a experiência mais solitária do ser humano, talvez das mulheres, né? É a maternidade. Não tem nada que alguém fale para você que vai ser parecido à sua experiência. Uhum. Eu posso te contar, olha, a minha experiência foi assim, cara, a sua foi diferente. O seu sentimento foi outra, a intensidade é outra, é tudo diferente. Então eu falo que é uma experiência única que ninguém vai Única. conseguir relatar. Eu relatar para alguém e quando a pessoa me vê, alguém olha, me falaram que era assim. Não, ninguém te falou que era assim, né? Então não tem Mas eu isso. acho que essa parte, por exemplo, algumas coisas são muito comuns e que eu estou vendo justamente nas entrevistas, que é esse mergulho que tem, né? Que é quando a gente entra de cabeça, que é o existir dessa mãe, a maioria das mães fala, é o momento mais sozinho, solitário que eu tive na vida, é o momento mais angustiante. Por quê? Porque eu estou ali sendo aquela pessoa que não sou mais eu. Então, você acaba vendo, apesar de ser único, né? Nós somos plural, né? Nós somos seres, né, totalmente diferentes, mas existem muitas coisas que as mães relatam em comum. E esse momento é um deles. E é angustiante, porque assim, é realmente o deixar de ser quem sou. Quem sou eu? Uhum. E você, assim, é a fonte de vida do bebê. Eu pensava, eu sou a única fonte de vida do bebê. E eu falava bebê, eu nem falava John ainda, eu falava filho, eu chamava ele de bebezinho. Ó, o bebê isso, o bebê aquilo, como se fosse uma coisa à parte, sabe? Uhum. Então, o primeiro mês foi mais ou menos assim. Então, eu falava, tem que dar banho no bebê, o bebê tá dormindo, será que o bebê tá chorando? Será que o bebê tá com fome?
Então, foi bem assim, eu me sentia a fonte de vida dele, para ele viver eu tinha que existir, e para mim era um peso grande ao mesmo tempo, o medo de não dar conta, né? E Uhum. aquela angústia de, meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo. Então, dava uma coceirinha em mim, eu falava, meu Deus, o que que será? Meu Deus, ai, Jesus, vamos pesquisar. Aí vai pro Google, né? Doutor Google. Aí vai no doutor Google, o doutor Google avisa que você vai morrer, porque o Google. O Google já dá o diagnóstico completo. Exatamente. No próximo segundo você morre, né? E aí, ai, meu Deus, aí o Jefferson, para de ler Google, mulher, pelo amor de Deus. Aí eu dei uma desencanada, mas é isso, primeiro mês, eu acho que foi esse mergulho, e assim, não existe mais uma Tati, existe o John e a mãe do John, e vamos se encaixando aí. E aí depois eu falei, bom, eu quero ver outras coisas, quero poder. Aí eu fui, teve a consulta médica, que eu fui na consulta, aí eu não levei ele, deixei ele em casa. Então, comecei, aí falei, fui fazer a unha outro dia, num outro momento, falei, agora acho que eu tô me encaixando. Respiro. É, Que não é a mãe do John que se encaixa na Tati, aí é a Tati que se encaixa na mãe do John, isso. né? E vai ser assim por um bom tempo, né? Uhum. Até que ele não seja. Eu não sei nem. Acho que até que ele não seja mais dependente. Mas eu ainda não cheguei nessa fase, então, na realidade, eu não sei exatamente como que vai ser. Ainda a Karina ainda se encaixa na mãe do Benjamin. Tá. Eu tô bem nisso, e acho que vai demorar um tempão até eu chegar na fase de não ser o contrário, né? E aí, agora eu encaixei, aí fiz a minha agendinha no começo de volta, conforme os horários dele, e tentei levar ele em algum momento, mas depois não achei que foi legal, ficou mais misturado. Eu lembro o dia, a primeira vez que eu fui, levei ele, que aí eu fui a encontro da empresária, da mãe e da pessoa Tati, as três se fundindo assim no corredor do núcleo. E aí? Aí eu parei na frente do espelho, tirei uma foto, falei, pronto, vou registrar esse momento. As três Tatis num É dia um só. marco. Aham. E aí eu tinha uma reunião. Foi a reunião que eu mais fui confusa da minha vida. Aí eu falei assim, gente, tem paciência, tá bom que eu não tô entendendo nada que eu tô fazendo hoje, não tô entendendo nada que eu tô falando. Porque tá a mãe, a Tati, a empresária e a Tava supervisora, tá tudo todo mundo junto. junto, Botou tava tudo as Tatis bagunçado todas dentro no de você ainda. tudo. E aí eu falava nada com nada. Eu falei, ai, gente, agora vamos encerrar mais cedo, porque eu tô perdida, eu tô confusa. Aí eu percebi, acho que ainda não consigo trazer ele para o trabalho e fazer junto, né? Ainda Uhum. precisa. Tati, mãe em casa, Tati, trabalho aqui. E aí eu não levei mais ele, fiquei E que mais. bom que você conseguiu identificar isso cedo. Você não ficou se Uhum. massacrando, né? E tentando, não, não, eu tenho que estar com ele o tempo inteiro, eu tenho que estar com ele 24 horas, eu tenho que estar junto, eu tenho que não sei o quê. Não, eu olhei e falei, eu preciso ter os momentos separados para eu conseguir viver o momento de cada necessidade, né? Então, eu levei uma vez, falei, não funcionou, então eu preciso agora. E eu levei sozinha, né? Eu não levei a babá nesse dia. E aí depois eu falei, deixa eu experimentar levar com a babá. Mas aí também não foi legal, eu senti a mesma Uhum. angústia, a mesma confusão. Falei, não, deixa ele em casa, né? Ele tá bem. Aí eu ia na hora do almoço, ficava um tempo com ele. Às vezes eu voltava para o trabalho à tarde e às vezes não, às vezes eu continuava em casa. Mas eu preferia sempre ir de manhã e de tarde voltar para casa. Então ia alternando assim até que eu fui ficando mais tranquila, até o momento que eu consegui ficar um dia inteiro sem voltar na hora do almoço, né? E Demorou quanto tempo isso? acho que demorou uns 3 meses. Não, depois que eu voltei a trabalhar, um mês depois, um mês inteiro. Então ele estava com 3 meses quando eu Três consegui meses. ficar Uhum. distante. Mas distante com aquela angústia, né? E eu ia te perguntar isso, como ficou o coração? Não, eu ficava, mas será que tá bem? Aí tinha hora que eu pensava, ai meu Deus, será que eu tô esquecendo que eu tenho um filho? Não, eu tenho o John. Aí eu ficava procurando as fotos e falava. Aí eu falava do John, porque eu ficava com medo de esquecer que eu tenho um filho em casa, sabe? Olha Se que sentir loucura. culpada? Sim. Aí eu ficava, eu tenho que lembrar dele o tempo inteiro, senão o menino, eu não lembro da criança, não lembro do filho. Meu Deus, eu sou aquelas mães que esquecem as crianças.
Ai, será que ele tá no carro? Será que ele tá em casa? Será que onde que ele tá? Será que já comeu? Ih, era eu que tinha que dar comida, será? Ai, meu Deus, eu tenho que voltar. Olha, e aí o banho dele, até os 3 meses, eu não abria mão de ser eu ou o pai dar o banhinho Uhum. dele, né? Então eu voltava sempre na hora do banho, ou eu estava ou o pai dele. Então, isso eu nunca abri mão nos primeiros 3 meses. Aí depois eu fui relaxando. Relaxando, assim, não de deixar relaxado, mas de ficar Sim, calma, mas de né? não ficar tão tensa, né? Sim. Isso. Mas é isso, a cobrança é muito grande. Hoje eu ainda tenho essa cobrança, só que ela é mais neutra, assim, eu não me tira tanto do meu eixo. Antes tirava mais, eu ficava mais perdida, mais confusa. Tinha momentos que eu falava, não vai adiantar eu falar nada, porque eu não tô, é assim, não estou entendendo nada, não sei o que eu estou fazendo aqui. E você como que você se organizou? Porque assim, aí você foi se organizando até você conseguir achar um padrão mais ou menos para você, de uma forma que funcione né, o seu trabalho, a sua maternidade. Como que hoje você olha assim e fala, não, tá funcionando, tá funcional. O que eu acho que a cobrança e a culpa a gente vai levar para o resto da vida, em todos os momentos, qualquer coisa que a gente fizer, né? Qualquer coisinha diferente, eu trabalhei um pouco a mais hoje, né? Às vezes eu fico assim, nossa, hoje eu não dei atenção pro Benjamin, eu não parei um minuto. Então ele tá em casa, ele tá comigo. Poxa, eu não fiquei com ele hoje. Nossa, ele tá em casa, mas nossa, não dei um minuto de atenção pro menino. Então a gente vai carregar isso por muito tempo. Mas como que ficou funcional assim? Quando que você falou, tá funcionando? Eu acho que não sei, ainda não está não. Ainda não, ainda tá Eu acho que ainda engatinhando. não chegou esse dia, Karina. Já chegou para você esse dia de estar tá funcionando agora? Não, assim, eu acho que porque assim, funcionando mais na nossa mente, né? Ah, ok, né? Ele tá em casa, eu consigo fazer meu trabalho aqui, tenho meu tempo, né, com o marido, consigo, né, conversar com as amigas. Então, eu já consigo ter um pouco mais de funcionalidade, né? Ah, ele vai tal hora para a escola, nesse horário eu faço tal coisa assim, assim, assado. Eu marco os meus pacientes no horário X, quando o pai dele tá, ou no horário que ele tá na creche. Então, eu já consigo ter essa funcionalidade, mas não que eu não me sinta culpada ou que eu não me sinto em algum momento, né, que, tipo, tô faltando. Claro que isso vai acontecer pro resto da vida, mas eu já vejo que está mais funcional. Tá. Pensando por esse lado, já está mais funcional. Eu acho que ficou a partir do quinto mês, que aí eu conseguia ficar um período maior sem ficar angustiada e sem perder o foco, né? Uhum. Então aí eu tinha uma agenda de, se eu ficasse a manhã inteira, então à tarde eu voltava mais cedo. Se eu ficasse a manhã inteira com ele, mas aí eu ia trabalhar à tarde e voltava só à noite na hora do banho dele. Então aí eu comecei a equilibrar as balanças, né? Com o tempo eu fui começando a ficar o dia todo e deixar ele com a babá em casa. E aí às vezes eu volto na hora do almoço, às vezes eu não volto. E, e aí, às vezes, eu almoço com ele, às vezes eu não almoço. E às vezes eu trago ele um período. Quando eu estou na unidade perto de casa, ele vem normalmente no final do dia. Quando eu vou para a unidade que é longe, aí eu levo ele desde cedo e ele volta comigo só à noite. Então eu equilibro. Então, se hoje, por exemplo, eu fiquei o dia inteiro aqui, amanhã eu já fico mais tempo com ele. Então eu Então já tento está fazer. funcional, percebe? Já, Como já você já tá. conseguiu já se desenvolver, pensar de uma forma que fique, que funcione para você. Eu vi esses Sim. dias, por exemplo, que você foi fazer um curso, né? E aí você levou ele. Sim, sim, aí eu levei ele comigo. Então eu faço isso. Então, se é um curso que eu sei que eu vou me dedicar mais horas, vou precisar estar lá, então ele vai comigo. Se não, aí ele fica em casa. Se é um evento que eu sei que eu vou levar mais tempo ou vou precisar dormir, então vamos levar ele. E aí teve o ápice para mim foi no carnaval, que eu queria muito ir para o carnaval. E aí a gente queria muito. E eu queria ir antes eu falava, eu tenho que ir antes de ter um filho. Porque eu achava que não ia dar certo, né? Depois de ter um filho para o carnaval. Falei, mas vai dar sim. Aí a gente se organizou, eu e o Jé, e aí a gente organizou a casa de ter a minha irmã veio para ficar com ele. E aí a gente viajou os dois e o bebê ficou, ai meu Deus. E aí E a aí, angústia. E aí,
Eu toda hora perguntava, e aí, como é que tá o John? E aí o John? E aí o John? E aí eu ligava para ele, só que ligar para ele era pior, porque aí ele não entendia onde eu estava, né? Ele queria a Aí ele mamãe. chorava. Aí ele chorava. Aí eu falei, tá bom, não vou mais ligar, mandar vídeo, foto, que eu acho que vai ser melhor. E aí eu me entreguei lá, vivi, falei, vou aproveitar, vamos ser a Tati, deixar, né, os cabelos para cima, vamos correr atrás do trio. Já tô aqui, vou curtir. E O foi a primeira primeiro vez dia que você foi... ficou sem ele? Oi? Foi a primeira vez que você passou Foi. assim, um tempo sem ele? Sim, dormi longe dele e tá longe dele, foi a primeira. E por 3, acho que foram 3 dias ou 4. Então foi bem. No primeiro dia eu praticamente existi. Eu não fiz nada assim que eu sentisse uma conexão, porque eu estava com a conexão aqui, né? Uhum. Minha cabeça Sua estava aqui. cabeça estava nele, né? Então eu existi, eu vivi, eu passei pelo aquele dia, mas não sei como foi aquele dia. Aí só a partir do dia seguinte que aí então eu comecei a mesmo experienciar, viver a experiência, né? Sentir que eu estou vivendo a experiência. E você e Bem o louco isso. Jefferson, né? É, Você e ele, então vocês têm mais ou menos o mesmo pensamento, assim, você no desenvolvimento da criação, de como que vocês vão lidar com essas questões mesmo, né? De deixar, de poder sair. Então super funciona para vocês como sim, casal. E você também tem hoje uma rede de apoio que você tem suas irmãs, né? Aí por perto, e claro, uma uhum, rede de apoio que você paga também, que tem dinheiro para isso e tem que fazer mesmo, tá certo, super justo, né? Que é ter babá e tal, mas tem essa coisa da família, né, por perto. sim. E agora está Muito numa mais fase, importante. Eu acho que essa é a parte que ajuda muito a gente. sim, você tem que ter sem rede de apoio, eu falo, você pode fazer produção independente, mas tem uma rede de apoio mesmo assim, uma amiga, a mãe, a irmã, alguém, porque é muito solitário, é muito confuso, é tudo muito ao mesmo tempo. Então, fazer isso sozinha, as mães que precisaram, ou de alguma forma escolheram fazer isso sozinha, é muito puxado, assim, É eu imagino. pesado, né? Eu acho É, que fica uma carga muito pesada, assim. Não que não seja. Eu sempre digo isso o tempo inteiro, né? Para não levarem, né, o que eu digo como o que eu falo que a maternidade é ruim. Não, não é ruim. A maternidade é linda, maravilhosa. Mas ela é difícil. Ela é pesada. sim, Então, a gente tem que usar meios para que a gente transforme isso de uma forma para ser mais leve. Então, sim. eu acho que a rede de apoio ela é total, assim, top 10 na minha lista. Eu também, eu acho que eu colocaria essa como uma top 10, como o número 1, né, da lista, porque faz muita diferença. E eu acho que para eu conseguir, inclusive, deixar funcional, ter a rede de apoio me ajuda. Então, Faz às todo. vezes que eu sei que eu vou chegar mais tarde, aí o Jefferson chega mais cedo. Então a gente se organiza, não para ele ficar, ele fica o dia inteiro com a babá, não. Ele fica uma boa parte com a babá, mas a gente tenta se organizar. Então, quando ele não está em casa, eu tento ir na hora do almoço. Quando ele vai chegar mais tarde, eu tento chegar mais cedo. Para ele sempre ter a figura do pai ou da mãe presente, né? Essa figura Então, mais da parentalidade, né? Mais próxima. isso. Então, a gente tenta se equilibrar. Então, às vezes não fica a maior parte com a mãe, obviamente, né? Mãe, mães, Né? Mães, e as mães também pegam, né? A mãe pega também a maior pega parte para si, para né? ela, É né? nosso, é meu, eu quero. Uhum. Então, a gente tenta sempre esse equilíbrio. Então, acho que a rede de apoio fez toda a diferença para eu conseguir equilibrar a maternidade dentro da minha outra faceta, né? De empresária, de estudante, curiosa, de viajante, tudo. E ele E vai, você consegue hoje alinhar essas coisas, né? sim. E aí, sempre que a gente vai viajar, sempre ele vai junto. Só essa do carnaval que ele não foi. Em algum momento ele também vai precisar ficar, não vai poder ir Sim. em todas. Ele Mas vai ser o sempre que eu... escolhido em algum momento, né? Ele precisa ser Sim, escolhido em algum sim, momento. sim. Então, sempre que dá, ele vai. Quando não for possível, ele não vai.
E até para habituar ele que o nosso estilo, eu e o pai dele, a gente gosta de movimento, a gente gosta de fazer novas coisas e vivenciar outras coisas. Então, tudo que a gente vai fazer, ele está envolvido junto. Eu acho que eu fui privilegiada de alguma forma, porque ele sempre dormiu a noite toda. Ah, esse é o máximo, meu Deus. Para ele mamar, eu tinha que acordar ele, né? Para ele mamar. Então, sempre foi. Então, aí teve o Natal, foi na minha casa, a gente... Baiano, minha gente, todo mundo do Nordeste, a gente gosta de bagunça, de uma festa, de falar alto, de dançar. E o John dormiu a noite inteira, entrou gente no quarto dele para usar o banheiro, o negócio Olha, caiu. Eu que assisti a massa. câmera depois e falei, gente, mas o baderno e o menino continuam dormindo. E aí eu sempre pensei, eu quero que o John consiga seguir a rotina dele, mesmo quando eu não conseguir, quando eu mudar a minha rotina. Mas isso também você vai introduzir na vida dele, né? Você está Sim, introduzindo essas alterações de rotina. Então, ele tem uma rotina, mas ele também tem os picos fora da rotina. isso. Eu penso muito e para mim é um equilíbrio, porque eu não posso só ceder para ele, nem ele só ceder para mim, porque eu não sou ele e ele não sou eu, né? Então, e tem uma vida acontecendo, e a vida dele também está acontecendo, e a gente precisa se equilibrar nisso. Então, eu sempre pensei em maternidade assim, olha, é o John e a Tati. E às vezes eles se encontram, mas tem vezes que não. Tem vezes que o John vai ficar brincando sozinho e ele já demonstra isso, viu? Tem horas que ele não quer saber A de ninguém. individualidade dele, né? Exato. Ontem o Benjamin estava deitado no meu colo, né? Eu tava de noite, a gente estava deitado no sofá, né? Aí eu falei assim, deita aqui no colo da mamãe, né? Ele ficou em cima de mim, que ele já tá quase do meu tamanho, né? Aí ele falou assim pra mim, mãe, por que eu tô em cima de você, deitado em você? Eu falei, pra ficar pertinho da mamãe, filho. Ó, a mãe, pra ficar pertinho da mamãe. Mãe, eu já fiquei o dia inteiro com você. Eu, tá bom. Aí ele saiu e foi brincar. É desse jeito. Minha mãe, cri. É. O John ainda não fala, mas se ele falasse, com certeza ele falaria isso, que ele tá no meu colo, às vezes, aí ele começa a se mexer para descer, né? Ou às vezes eu vou perto dele e ele vai para outro canto, porque ele não quer que fique grudado nele. É Ele muito engraçado. já está aprendendo já esse Sim. movimento, né? Até porque você também é assim, né? Você tem o seu momento ali, você gosta de estar junto, mas também você não fica em cima de mim e tal, então ele está também aprendendo isso, né? Ele está Uhum. sempre. Talvez seja até o jeito dele, né? Mas eu acredito que está aprendendo nisso daí. Você ouviu muita crítica, muito encheção de saco por você voltar cedo? Eu acho que foi meio velado, porque eu sou uma pessoa de muita opinião, né? Então, às vezes as pessoas darem opinião sobre a minha vida não é tão fácil, porque eu não dou muito espaço para isso. Vai receber opinião, vai tomar uma de volta. Guarda, né, na tua gavetinha. Não tô precisando não, tá bom, meu amor? Vai pagar um boleto? Não vai, então, meu bem, guarda para você, tá bom? Então, eu nunca fui de dar muito espaço na vida. E aí, na maternidade, às vezes em que eu postava alguma coisa, eu sempre trazendo a referência para assim, é a minha maternidade, então é a minha forma, e eu quero que outras mulheres se inspirem na maternidade delas também. Dizer, olha, não existe um padrão, não existe uma regra, você vai construir. Então, eu acho que de alguma forma essa questão de postar, de colocar na internet de alguma maneira, já com esse viés, já também bloqueava um pouco essas opiniões. Mas eu escutei algumas vezes, assim, meio entre linhas, mas não está cedo, mas ele fica com quem? Olha, ele está chorando porque ele está sentindo sua falta. Está chorando porque está sentindo minha falta. Está chorando porque está com fome, ou está com sono, ou quer ir no banho, ou está querendo coisa. está querendo alguma coisa, porque ele nem sabe que a mãe dele saiu ainda. Nem deu tempo ainda, nem deu tempo. Exatamente. Então, tinha às vezes esses comentários, né? Ai, acho que tá cedo, tá muito, você tá chegando tarde. Então, tinha alguns comentários assim que Não vai afetava em embora nada. não resolve nada, não me afetava em nada. E se tinha críticas, aí com certeza eu não fiquei
sabendo, porque eu não dei espaço e não chegou até mim. Show Mas de eu acho bola. que deve ter tido. Ah, não, com certeza. A gente vai ter sempre, independente de qual Sim. maternidade a gente exerce. Se a gente fica em casa o tempo inteiro, nossa, olha, largou tudo para ficar em casa, né? Ah, não, precisou sair, nossa, largou a criança. Então, tipo, não tem meio termo para a sociedade. Não tem. Então, aí, pensando nisso, Cá, eu já pensando nisso, que não tem, a sociedade não está nem aí, ela quer que você faça o que ela diz. Se você fizer o contrário, aí é porque tinha que ser de outro jeito. Então, eu pensava assim, eu vou viver a minha forma, a minha e do John. Então, aí foi onde eu já parei de pesquisar, já parei de ler, já não estava mais afim disso. Falei, agora eu e ele vamos viver nosso momento. E aí, quando eu achar que deve pesquisar alguma coisa que eu não entendo, eu não sei, aí eu pergunto ou eu consulto. Então, aí eu comecei a viver meu momento. Eu penso que eu sou muito Tati, muito meu jeito, mãe de ser, e não tenho modelo, não tenho padrão. Sei que não existe o modelo, Não é tem. o meu jeito. Se alguém quiser se inspirar, vai ser bom, se não, também vai ser bom também, e tá tudo bem. Eu falo isso muito para as mães de que quando logo que nasce o neném, é uma das coisas que eu falo. Eu falo assim, ouça a sua maternidade. Ah, né, o pessoal vai dar alguns conselhos, alguma coisa como que você faz, como que você deixa de fazer e tal, mas ouça a sua maternidade. Você vai conhecer o seu filho, é o seu jeito, é o funcionamento da sua família, é o seu funcionamento, que nem é o seu caso. Poxa, você não ia funcionar ficando ali um ano sozinha com ele. Não, porque não é o seu funcionamento. Você é de para fora. Isso me causou extrema angústia também. Eu de ficar essa coisa. Eu fiquei um ano antes de voltar para atender e tal. Eu fiquei um ano. E isso me gerou muita angústia. Então, você não deu nem tempo de gerar angústia, já foi, já partiu para frente. Então, eu falo isso sempre para as mães. Gente, achem o seu termo, o seu meio termo, achem vocês o seu maternar, ouçam vocês a sua voz, ainda que você fique com medo, ai, mas eu não tenho experiência, mas você sabe quem você é, você sabe do que você gosta. Então, use isso no favor do seu maternar, né? Concorda? Discorda? Concordo absolutamente. Então, isso aí, estamos fechados. Você tinha algum preconceito, assim, tipo assim, algum preconceito e o que aconteceu, tá? Por exemplo, não vai dormir na minha cama, ou não vai acontecer tal coisa, não vai usar chupeta, ou não vai, né? Porque cada um tem o seu e eu respeito, não vai comer doce. E não deixa eu comer doce, ok. Mas tem alguns que a gente fala que a gente não vai fazer e a gente deixa. Tem algum O desses? meu foi da chupeta. Não vai usar chupeta. Se alguém me der chupeta de presente, eu vou devolver. Show chupeta, vai de reto. Aí teve um dia que esse menino chorou, mas chorou. Tadinho. E aí eu falei, vamos tentar uma chupeta, né? Último recurso, vamos tentar uma chupeta. E não é que ele pegou, minha filha, adorou a chupeta. Ai, Jesus. E aí eu falei, bom, vamos tentar a chupeta, demos a chupeta, depois eu falei, bom, agora vamos tentar tirar já, né? Mas aí quando ele não estava com a chupeta, ele colocava o dedo na boca. Aí hoje ele chupa dedo, não chupa mais chupeta. Eu joguei fora, Um mas dia tá vai com dedinho. largar. Não tem problema. Então aí ele tá no dedinho dele. É isso aí. A gente sempre tem alguma coisa que a gente fala, não vai fazer, mas depois acontece. O meu foi Você já chupeta, falou. mordi a língua do pedaço voar longe. Eu falo, tem uma amiga minha que ela fala que a maternidade é um mar de cuspe. Pelo menos para mim também funcionou super desse jeito. Eu nado no meu mar de cuspe, entendeu? Você já disse que pensa em ter mais filhos, né? Tá na minha listinha aqui para perguntar, mas você já disse que foi uma experiência incrível, que você pensa. Show. Me conta algo que você detesta no mundo materno. Conversar com outras mães sobre filhos. Você não gosta? Não, eu acho chato. É um saco. Tudo bom. Eu acho que eu gosto de ser terapeuta das crianças, gosto de ser amiga da mãe do fulano, amiga da mãe. Agora, a gente sentar para papear sobre filho, meu amor, não, deixa quieto, cada um tem seu jeito, cada família é sua, deixa isso quieto.
Não gosto, não. Eu já fico me imaginando nas reuniões de escola que vai estar todo mundo falando de criança, entendeu? Essa é a parte que, assim... Normalmente eu escuto, né, e interajo. Eu acho que depois que as pessoas que me conhecem verem esse vídeo, não vão mais Não querer vou falar de mais. filhos comigo. É, Fica a dica. fica a dica, gente, não falem de filhos com a Tati, que ela só vai ouvir vocês por educação. Gente, assim, ficar falando sobre filhos não é muito minha praia, não. Gosto de cada um viver a sua experiência e vamos seguir o baile. Vamos viver a experiência junto? Vamos comer junto? Vamos passear junto? Mas sentar, sem os filhos, para ficar papeando sobre os filhos, Entendi, é entendi. Ah, esquisito. entendi. É de você estar longe e ainda assim falando sobre aquilo. Isso. Não, entendi perfeitamente. Me diz a coisa mais linda da maternidade para você. Ah, olha, são muitos momentos lindos, mas é difícil escolher um, né? É um momento lindo. Eu gosto muito da manhã, de manhãzinha. Eu sempre fui muito noturna, né? Sempre fui dormir muito tarde, acordava tarde. Com o John, a chave virou, porque ele acorda cedo, mamãe acorda cedo. Então, quando ele acorda, ele fica papiando no berço, né? TTT, TTT, lá na língua dele. E aí, depois que ele sente falta, é que ele chora. Ou quando, sei lá, ele deve estar com fome ou algo assim, aí ele chora. Mas, não, peraí, tem uma coisa antes. É sempre esse horário de pegar ele no berço. Só que em um período ele sempre chorava, né, pra gente ir buscar ele. Então eu comecei a treinar, eu acordava um pouco antes do horário que eu sabia que ele ia acordar e ficava ali na porta. Quando eu via que ele acordou, aí eu aparecia. Para ele não chorar e achar que eu ia aparecer sempre, para ele arrumar outra forma de comunicação, né? Uhum. Aí hoje em dia ele diz assim, ele acorda, ele fica maior bate-papo lá com ele mesmo, e aí eu apareço, ou às vezes ele levanta, reclama e eu apareço. Então eu vou sempre alternando para não criar muito uma regra fixa, né? Uhum. Então, esse momento do acordar é o que eu mais gosto, assim, que é o momento que é, eu vou de fininho, aí ele está em pé no berço, aí eu falo, bom dia, mamãe! Aí ele dá aquele sorriso, sabe? Ai, acho que dá até vontade de chorar. Eu É acho esse que é o um, momento mais lindo, que a gente vive os dois juntos, sabe? sim, uma delícia. É, tem uma dica que você acha que seria interessante para uma mamãe, assim, eu sei que cada mamãe tem seu maternar, mas diz algo assim que você acha que tipo, foi bom para você e que, tipo, se você puder, se alguém te perguntasse, você daria uma Eu dica. acho que todas nós, mães, deveríamos ter um momento na nossa rotina nosso. Acho que isso não deve abrir mão, sabe? Isso te ajuda, te dá força, te reconecta para você voltar para o momento com a criança, com o seu filho mais forte, com um olhar. Então, olha, eu durmo, ele dorme no bercinho dele. Aí, quando eu acordo, ele está em outro quarto, eu vou dele. Então, assim, um momento surpresa, um momento revigorante, né? Então, quem não tem, às vezes, não tem como mesmo a criança dormir em outro quarto, mas dorme na cama, mas fazer isso, né, de acordar, tentar se afastar um pouco, ter um momento na agenda, no dia. Independente, ainda que seja durante o dia, né? Mas fazer algo para você. Isso. Nem que seja não fazer nada, dormir, Uhum. ficar debaixo do chuveiro, qualquer negócio, mas tem um momento consigo mesma. Isso é muito necessário, sabe? Eu acho que o recarregar da bateria comigo funciona assim, eu tenho meus momentos. Aí eu me reconecto, me recarrego e volto muito melhor para cada vez. Sim, porque é desgastante, né? E tudo que a gente faz em doação do outro, né? E porque a gente está, né, se doando. Tudo que a gente faz para o outro, a gente tira, né, essa energia da gente, Sim. né? Essa energia vital mesmo. Então a gente precisa, sim, desse momento para a gente se reconectar, para a gente ser a Karina, para ser a Tati, né, para ser a Maria, para ser, né? Não ser a mãe só daquela criança. Eu acho que uma coisa que eu sempre orientava para as famílias tenha o seu momento com você, o momento com o filho e o momento casal, né? Para quem tem o Uhum. casal. Então eu tentei também equilibrar a minha rotina nesse sentido. Pregar, falar e viver o que eu falo, né? Porque assim, se eu não viver, eu também não acho que é legal ficar propagando.
Então, tem dias, tem semanas que às vezes não funciona muito bem, aí, opa, essa semana não deu muito certo, semana que vem eu tenho que ficar atenta para não deixar passar em branco. Então, não vai sair perfeito, mas eu tenho essa programação e essa necessidade de ter o momento meu, eu e o meu marido, e eu e ele sozinho com o pai dele. E todo Muito mundo junto. psicanalítico isso, viu? Não é não, Senhora, isso é skinneriano, viu, dona Karina? é muito psicanalítico. Saia daí, dona Karina, isso aí é do Skinner. Senão eu vou deletar essa entrevista, hein? E não entende nada, né? Só deixa aí, né? A Tati é da área comportamental, eu sou da psicanálise, né? Mas a gente sempre funcionou muito bem, né, Tati? A gente, como Sim. dizem que os psicanalistas e os comportamentalistas não se conversam, mas a gente super se conversa e super dá certo. Tem alguma coisa que você quer acrescentar antes da pergunta do milhão? Nossa, é uma pergunta do milhão, meu Deus. Não quero acrescentar nada não, porque aí eu já estou ansiosa para saber qual é a pergunta. Quem é você depois da maternidade? Eu acho que eu ainda... deixa eu pensar. Eu ia pensar um animal, mas não consigo lembrar agora. Mas eu vou explicar, que eu acho que é mais fácil. Eu acho que eu sou um espectro, que tem horas que eu estou com uma cor mais forte para a mãe, outra hora mais forte para mim mesma, outra hora tô capenga no trabalho, às vezes eu tô forte no trabalho, tô capenga como mãe. Então, eu acho que eu sou um espectro agora, não sou mais tipo uma pessoa fixa, tipo, eu consigo me descrever. Não consigo me descrever mais assim com facilidade. Eu acho que eu me descreveria hoje como esse espectro de mãe, que o espectro ele muda, né? A cor vai mudando, a nuance conforme a intensidade, conforme o momento. Então, eu sou essas nuances. E que te leva a uma versatilidade, né? Sim, sim. Show Às de vezes bola. é bem emocionante, sim, fiquei emocionada. Mas é isso. E eu falando com outra mãezinha outro dia, eu mandei uma recém-mãe, né? E aí eu mandei um livrinho para ela de maternar e mandei uma dedicatória. E aí ela falou, e agora eu estou tentando me encontrar enquanto fulana, né? Aí eu falei, meu amor, isso aí é normal, demora um tempão para você se achar de novo. Então, e você talvez não se encontre mais, se você encontre outra de você que você não sabia que existia, né? E não é mais a mesma, você não vai voltar a ser mais a mesma. Você vai se encontrar, mas como uma nova Tati que tem. A gente nunca mais vai ser a mesma. Não vai se reencontrar aquela, você não vai reencontrar aquela Tati, eu não vou reencontrar aquela Karina, né? Agora a gente vai descobrir como que a gente vai ser e vai se construir agora como uma nova. Sim. Então, eu acho que eu estou nessa nuance aí de descoberta, nem muito uma coisa, nem muito outra, mas sempre aberta aí a nova descoberta, um novo jeito de experimentar a vida. Muito bom, maravilha. Muito obrigada, adorei a nossa conversa e eu sei sim que vai servir para muitas mãezinhas terem como referência, porque a gente ainda busca, a gente ainda se culpa muito porque o que a gente faz, a gente se questiona muito se a gente deve ou não deve fazer determinadas coisas, né? Então eu acho que a gente tem que agora nesse momento, e para que serve esse canal? É para a gente dar as mãos e Sim, mostrar, né, as diferenças, o quanto nós somos diferentes e o quanto nós somos iguais nessa busca. é isso mesmo. Muito bom, muito obrigada pelo convite, foi um prazer participar. Muito obrigada, amiga. Um beijo. Beijo, Tchau. tchau.